Meus amados irmãos e irmãs, celebrando a liturgia do quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, que alegria por estarmos celebrando esta liturgia numa comunidade na qual leva o nome e padroeiro ao mesmo tempo, Jesus, Bom Pastor. Nós ouvimos no Santo Evangelho Jesus que se apresenta como Bom Pastor, como a porta que dá acesso ao céu. Em outro momento, Jesus vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto significa dizer que a atenção pela voz do pastor, ou seja, os seus ensinamentos, a sua verdade, ele mesmo sendo esta verdade, nos reconduz para o caminho que nos leva ao coração de Deus, ao coração do Pai. Mas Jesus também chegou a dizer que a porta que dá acesso ao céu, ao reino dos céus, é a porta estreita, dos desafios, das renúncias, mas também da conversão. A pergunta que temos que fazer para nós mesmos nesta santa liturgia dominical: se nós nos consideramos parte deste rebanho do Senhor, na condição de filhos de Deus. A imagem que Jesus utiliza para falar de rebanho, dos seus filhos, dos cristãos batizados, daqueles que a buscam, é de ovelhas. Tudo isso para que o povo daquela época pudesse entender mediante a parábola, a linguagem utilizada, mas mesmo assim não estavam entendendo. E Jesus dá todo o esclarecimento: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Aqui Jesus retoma o profeta Ezequiel quando faz uma denúncia com relação aos pastores daquela época, que ao invés de reconduzir o povo de Deus dispersado, eram mercenários. Sua preocupação não era para com o povo propriamente dito, mas por aquilo que eles poderiam adquirir. E o profeta Ezequiel, denunciando os pastores daquela época, ou seja, das lideranças, dos grupos religiosos que tinham como missão de reconduzir o rebanho do Senhor, dispersavam. E ao mesmo tempo, Deus faz uma promessa de que mandaria um pastor, ele mesmo. Eu mesmo vou reconduzir o meu rebanho. Eu vou atrás das ovelhas desgarradas. Vou curar suas feridas. Vou enfaixá-las, porque eu sou o bom pastor. É por isso que o Evangelho de hoje, ele retoma esta linguagem, esta mensagem de todos aqueles que vieram antes dele, são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. A gente sabe que há aqueles que escutam a voz de Deus, mas também há aqueles em que a voz do mundo é mais forte em seu coração. E aqui a necessidade da luta constante, de travarmos uma batalha esta que necessitamos sermos vencedores, e sozinhos não somos, mas com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, com o auxílio do bom pastor. Nós ouvimos na primeira leitura também, neste contexto, no cenáculo, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, a igreja primitiva, que começa a dar seus primeiros passos. Pedro, que é que ele faz?
fazendo o anúncio do querigma, a princípio joga logo na cara daquele povo que aquele que foi enviado por Deus, eles tinham matado. Agora imagine o sentimento de culpa que cresceu no coração daquele povo, que queria se aproximar de Deus. E no meio deles alguém pergunta: e o que devemos fazer? Ou seja, somos conscientes do nosso erro, da nossa falta. Tudo bem, mas o que preciso fazer? Pedro é bem claro: é preciso que se converta e seja batizado em nome de Jesus, que receba o Espírito Santo. Em outras palavras, para melhor compreendermos a vida de Deus que nos é oferecida pelo Espírito Santo de Deus. Se queremos entrar pela porta, se queremos ter acesso ao céu, primeira coisa, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do pastor, ouvir a voz da igreja. Se queremos ter acesso ao céu, temos que buscar a conversão, nos convertermos, nos conscientizarmos de nossas faltas, mas também da necessidade que temos da misericórdia de Deus, da humildade. E como é difícil para nós termos a humildade em reconhecer que somos falhos, que erramos em tais situações. Como é difícil para nós sermos corrigidos, porque imaginamos que somos sabedores de tudo, e o coração se fecha para o conhecimento, para a verdade, para o amor de Deus. Se queremos de fato termos acesso ao céu, é preciso com que deixemos que o bom pastor nos reconduza, pois aqui e acolá nós mesmos dispersamos do rebanho do Senhor, e é no coração de Deus o nosso lugar, é no coração de Deus a nossa morada. Mas para que cheguemos a esta beatitude, é necessário ouvir a voz de Deus. O que é que Deus te diz neste domingo, nesta liturgia, ao teu coração? O que Ele te pede? Aonde, na condição de rebanho de ovelha, tu estás? Peça socorro. Clame ao bom pastor: Senhor, por mais que eu tenha me dispersado do teu rebanho, da tua verdade, do teu amor e da tua justiça, eis-me aqui. Vinde ao meu encontro, pois quero fazer parte do teu rebanho. Um dia já fiz, mas por minha liberdade me dispersei, e agora, como filho pródigo ou filha pródiga, quero voltar ao teu regaço acolhedor, ao teu colo, ao teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.